Sabe quando a gente pensa na lei? O que acontece se ela simplesmente não diz nada sobre um assunto? Ou, pior ainda, quando uma lei diz uma coisa e outra diz o exato oposto? Será que o sistema jurídico inteiro entra em colapso? Olha, longe disso. Ele tem seus próprios mecanismos para se consertar. E é exatamente sobre essas engrenagens que a gente vai conversar hoje. Para começar a entender essa ideia, a jurista Maria Helena Diniz nos dá uma metáfora que é, nossa, perfeita. O direito não é só um monte de regras jogadas. Pensa nele como um relógio suíço, super complexo. Cada norma, cada artigo é uma engrenagem, e tudo precisa se encaixar com perfeição para que a justiça funcione direitinho. Se uma peça falta ou emperra, o tempo, ou melhor, a justiça, simplesmente para. Só que aí vem o pulo do gato. A metáfora do relógio é ótima, mas tem um limite. Um relógio é um sistema fechado, estático. O direito, principalmente o de hoje, não pode ser assim de jeito nenhum. A sociedade muda o tempo todo, novos valores aparecem, a tecnologia avança. O sistema jurídico precisa respirar, sabe? Precisa absorver essas mudanças. Por isso, ele é mais parecido com um organismo vivo. E para entender como esse organismo funciona, a nossa jornada hoje vai ser a seguinte. Primeiro, vamos entender por que o direito é visto como um organismo vivo. Depois, vamos investigar o que acontece quando a lei se cala e quais são as ferramentas para preencher esse silêncio. Na sequência, vamos entrar no ringue para ver o que acontece quando as leis brigam entre si. E para fechar, vamos conhecer o papel do guardião da coerência e entender o que significa ter uma justiça sempre em movimento. Vamos lá então para a nossa primeira parte, um organismo vivo, e entender por que o sistema jurídico não pode, de forma alguma, ser uma caixa fechada. Para a gente entender a base de tudo, vamos comparar essas duas ideias. Antigamente, a visão era essa de um sistema fechado. As regras eram super rígidas, feitas para serem completas, sabe, sem muito espaço para interpretar. Mas a nossa sociedade ficou complexa demais para isso. O sistema moderno, especialmente depois da Constituição de 88, é um sistema aberto. Ele é dinâmico, ele assume que não é completo e que precisa, o tempo todo, absorver os novos valores da sociedade para continuar sendo justo e relevante. Agora, vamos para a segunda parte. O silêncio da lei. Ok, se o sistema é incompleto, o que acontece quando falta uma peça nesse quebra-cabeça? Pois é, se o sistema é incompleto por natureza, quer dizer que às vezes ele fica em silêncio. E esse é o nosso primeiro grande problema. O nome técnico para esse silêncio é lacuna. É basicamente quando um juiz pega um caso para julgar, procura a lei que se aplica e não encontra. A lei simplesmente não previu aquela situação. Fica um vazio que precisa ser preenchido. Mas, atenção, nem todo o silêncio da lei é um problema. É importante diferenciar. Existe a lacuna, que é um esquecimento, uma falha mesmo, e existe o que a gente chama de silêncio eloquente. É quando o legislador, de propósito, decide não criar uma regra sobre um assunto, deixando aquilo para a liberdade das pessoas. Um é um problema que o juiz precisa resolver. O outro é uma decisão que ele precisa respeitar. Então tá, como é que se preenche um desses vazios, uma lacuna de verdade? A gente vai para a terceira parte, o kit de ferramentas do jurista. Porque diante de uma lacuna, o juiz não pode simplesmente falar, não tem lei, não vou julgar. Ele é obrigado a decidir. E para isso, a própria lei entrega um kit de ferramentas para ele. O famoso artigo 4º da LINDB dá o caminho das pedras. Existe uma ordem. Primeiro, o juiz tenta a analogia. Se não der certo, ele vai olhar para os costumes. E se mesmo assim a solução não aparecer, aí ele recorre aos princípios gerais do direito. É uma espécie de passo a passo. Mas, na prática, o que significa cada uma dessas ferramentas? Bom, a analogia é bem intuitiva. Se não tem regra para o caso A, mas tem uma para o caso B, que é muito parecido, a gente usa a mesma lógica. Simples assim. Já os costumes são aquelas práticas que a sociedade repete tanto, por tanto tempo, que elas acabam ganhando força de lei. E os princípios gerais são as grandes vigas do sistema, sabe? Aquelas ideias de justiça, de ética, que sustentam todo o direito, mesmo que não estejam escritas numa regra específica. Agora a gente vai para um problema que pode ser ainda mais complicado. Não é a falta de lei, mas o excesso. É quando duas leis válidas parecem se aplicar ao mesmo caso, só que dando soluções completamente opostas. O nome disso é antinomia. É um verdadeiro duelo de normas. Imagina só, uma lei permite algo e outra proíbe exatamente a mesma coisa. E aí, qual delas vale? O sistema não pode funcionar com esse tipo de contradição.
E assim como no caso das lacunas, o sistema tem as próprias regras para resolver esses duelos. Não é uma decisão que o juiz tira da cabeça dele. Existem critérios bem claros e lógicos para definir qual norma deve vencer a briga. E os critérios são basicamente esses três: o hierárquico, que olha a importância da norma, o cronológico, que olha o tempo quando a norma foi criada, e o da especialidade, que analisa o quão específica ela é para aquele assunto. E olha só como funciona na prática. Critério hierárquico. Uma norma da Constituição sempre vence uma lei comum. É o chefão. Critério cronológico. Entre duas leis do mesmo nível, a mais nova revoga a mais antiga. Faz sentido, né? E o critério da especialidade. Uma lei feita para um assunto específico, como o Código de Defesa do Consumidor, ganha de uma lei geral, como o Código Civil, quando o assunto é relação de consumo. Mas, no fim das contas, quem é que opera todas essas ferramentas e regras? É aí que entra a figura central do intérprete do direito. Seja um juiz, um advogado, um promotor, ele é o guardião da coerência do sistema. Aquela ideia antiga de que o juiz era só a boca que pronuncia as palavras da lei, olha, isso já ficou para trás. No sistema aberto e dinâmico de hoje, o papel de quem interpreta a lei é muito mais ativo. É fundamental para garantir que aquele nosso relógio continue funcionando de forma coerente e justa. E talvez a técnica mais poderosa para isso seja a interpretação conforme a Constituição. Pensa assim, uma lei raramente tem um sentido único. O intérprete, então, atua como um filtro. Ele analisa todas as interpretações possíveis, joga fora aquelas que batem de frente com a Constituição e aplica a que melhor protege os direitos fundamentais. É como se fosse o controle de qualidade final do sistema. Bom, depois de navegar por lacunas e resolver conflitos, a gente chega na nossa conclusão: a justiça em movimento. O que essa jornada toda nos ensina sobre esse sistema vivo que não para de evoluir? O ponto central é este aqui. A estabilidade e a confiança que a gente tem no direito não vem da ideia de que ele é perfeito e completo. Muito pelo contrário. A verdadeira segurança jurídica nasce da certeza de que o sistema é inteligente o bastante para diagnosticar e curar os seus próprios problemas, as suas lacunas e os seus conflitos internos. Em última análise, a responsabilidade de manter toda essa engrenagem funcionando, de garantir que o sistema se mantenha lógico, coerente e, acima de tudo, justo, recai sobre os ombros de quem interpreta a lei. Não é só aplicar regras, é ser o verdadeiro guardião da coerência do direito. E isso nos deixa como a última reflexão para levar para casa. Se o direito evolui e se adapta como um ser vivo para atender às novas demandas da sociedade, a grande questão que fica é: quem ou o que deve colocar os limites para essa evolução, para que ela não perca a sua essência e continue servindo ao seu propósito maior, que é a busca pela justiça,